Bora, Rafael, separei esse trecho aqui da entrevista exclusiva do Augusto Melo à ESPN agora aí, falando de toda essa situação da política aí, do seu afastamento, tudo que aconteceu no sábado. Se liga só no que ele falou. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Corinthians e comenta aí após o vídeo o que você achou dessa entrevista do Augusto Melo, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Augusto, seja bem-vindo. Neste momento, o que mais te preocupa? Onde é que está o seu foco? Em se defender dentro ali da política do Parque São Jorge ou a questão do inquérito policial, onde você foi indiciado, Augusto? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Prazer. O que mais me preocupa é o Corinthians, Bruno. Não estou preocupado com do muro para fora, processo, indiciamento, essas coisas não me preocupam, porque eu não tenho envolvimento com isso. Desde que eu assumi o Corinthians, tudo que eu fiz foi sempre com autorização do meu jurídico, do meu compliance. E todas as negociações que eu fiz, já inúmeros contratos de 200, 300 mil reais, a contratos de 300 milhões, a contratos de 1 bilhão, 150, sempre foi da mesma forma. Sempre foi muito limpo, muito transparente as nossas negociações e os maiores valores possíveis, resgatando essa imagem do Corinthians. Então, o que me preocupa hoje é a imagem do Corinthians, é o que estão fazendo com o Corinthians. Desde o dia que a gente assumiu, existe essa pressão, nunca deixaram a gente trabalhar, disseram que ia ter impeachment no dia seguinte, sempre disseram que em 3 meses eu caía, em 6 meses eu caía, em 1 ano eu caía, sempre deixaram muito claro que eu não ia governar em paz, e a gente com toda essa dificuldade, o ano passado um ano difícil, o Corinthians conseguiu várias conquistas, inclusive com uma receita de 800, 900 milhões, a gente passando a 1 bi 150, com o Corinthians numa situação complicada. Esse ano a gente tinha um projeto muito bom, no qual o Corinthians hoje é o primeiro clube, é o único clube da Série A que não é real. E a gente tinha um planejamento quando contratamos o Dorival, junto com os atletas e o nosso dirigente que faz um excelente trabalho. Ia fazer esse ano, mas porque o ano passado foi um ano difícil, é um ano só, querem jogar toda uma situação em um ano, só que em um ano, olha o que nós já fizemos em um ano. Em um ano, o Corinthians, eu sou o primeiro presidente que tem coragem de colocar nossas receitas na mão da justiça, mostrando a transparência, para que a gente possa ter um fluxo de caixa que nunca teve. Eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, isso numa situação complicada, quer dizer, trazendo, resgatando 1 ano de ingresso congelado, 1 ano e meio com a nossa manutenção do nosso clube congelado, recorde de receitas, recorde de público, fila para comprar cadeira cativa. Você está vendo aí um domingo frio, 45 mil pessoas. É o que a gente vem fazendo e buscando receita. A nossa arena, pela primeira vez, ela tem um superávit. Tivemos superávit o ano passado. Foi o presidente com muita dificuldade passado. Esse ano a gente está indo para o 4º, 5º mês com superávit, que há mais de 10 anos não se tinha no Corinthians. Quer dizer, trazendo grandes em volta, fazendo com que não era bom por hoje, com os bons para o Corinthians. E a gente tem um planejamento que pode ser acabado, que é o que está acontecendo. Então, a minha preocupação, eu como corintiano, é o Corinthians em si, porque o resto a gente resolve, o resto a gente não tem envolvimento nenhum. Tudo que eu prometi, estou cumprindo. Tenho ainda 1 ano e meio de mandato ali, e desde o começo eles tentam nos prejudicar. Agora, Augusto, no último sábado, depois daquela confusão toda ali, você sai ali do Parque São Jorge falando que respeita a soberania do Conselho Deliberativo. O Conselho foi quem votou pelo seu afastamento, pelo seu impedimento. Isso não é desrespeitar os 176 conselheiros que votaram assim? Não, Bruno, porque essas votações, essas eleições aí, ela foi marcada por uma pessoa que não está no comando do Conselho, ela não poderia ser marcado. Assim como o próprio presidente interino dizendo aí que ele foi empossado pelo Conselho, nós também fomos empossados. Eu respeitei, saí tranquilamente, respeitei as nossas normas, nosso estatuto, que desde que eu assumi eu respeito muito o estatuto, e eu fui empossado pelo atual presidente do Conselho. É o que está dizendo no documento. Então, quanto a isso, eu estou muito tranquilo. Por isso que sim, mas sou contra o golpe. Mas é o voto de 176 conselheiros, certo? Independentemente de quem marcou. Sim, que não tem validade, Bruno. Mesmo porque o nosso grupo não foi votar, porque a gente viu nisso tudo uma tremenda armação, uma palhaçada. Respeito todos os conselheiros, respeito esse grupo. Eu sou uma das pessoas que mais briguei para que a gente tivesse um conselho atuante, pudesse ter voz, entendeu? Só que muitas das pessoas nossas não foram votar, não participar disso.
Tanto que eu não desci, eu não deixei meu filho descer. E você não vai passar por isso, porque eu conheço, você jamais vai deixar um filho vendo algumas situações. Então, cara, assim, desde o começo, isso, desde o começo, sem se então, Augusto, e eles estão, qual o planejamento que essas pessoas têm para o clube hoje? Qual a credibilidade que eles vão ter? E você tem segurança ou confiança de que se essa eleição for para o associado, como prevê o estatuto, o associado que o elegeu vai mantê-lo no cargo ou definir pelo seu afastamento? Seria mais democrático passar para a Assembleia dos Sócios? Tenho absoluta certeza, Bruno. Tenho absoluta certeza. Sábado eu estive lá, todo mundo do clube vindo falar que está comigo. O que estão fazendo com o clube é uma ditadura. O que estão fazendo com o clube é cerceando o direito do sócio de ir e vir. Para você ter uma ideia, eles vão para a mídia dizer que não tem R$1 no caixa. No outro dia eles falam que tinham 5 milhões no caixa. No outro dia eles pagam as coisas dizendo que tinha 7 milhões no caixa. Então, para você, eu quando assumi o Corinthians, eu também não tinha R$1 no caixa, com mais de 180 milhões a curto prazo para pagar, com fundo de garantia, com direito de imagem atrasado, com transfer bans. Nós colocamos tudo em ordem. O Corinthians hoje tem 7 meses de salários em dia, sem nenhum tipo de problema. A gente está suando para poder fazer isso. Quando ele fala que não tem dinheiro no caixa, nunca teve. Ele, como presidente, ele tem a obrigação de buscar. Eu sempre fiz isso. Chega 10, eu sempre deixei claro, chega 10 contas para pagar, você tem que escolher uma, duas, as piores, as principais, que não possa te causar mais problema, e pagá-las. E as outras você tem para frente, negociá-las para poder cumpri-las. Então, eu tenho absoluta certeza, porque todo sócio sábado vem falar comigo, estamos com você, a gente sabe o que você vem fazendo pelo clube, toda a reestruturação dentro do clube está sendo feita, modernização, departamento sendo autossustentável. E no mesmo dia eles colocaram um monte de seguranças armados, policiais lá dentro, quer dizer, policiais dormindo no departamento que a gente teve a informação. Então é um absurdo isso. O que estão fazendo com o Corinthians? Porque nós nunca tínhamos isso, nós cortamos despesa e eles falam que não tem dinheiro e estão arrumando despesa. Quem vai pagar essa despesa toda? O Corinthians, já que eles falaram que não tem dinheiro. Então estou muito tranquilo. A gente tem certeza que a gente está com todas essas votações, que inclusive nas contas está nula. A gente tem total certeza que no clube a gente tem um chão de clube pelo bom trabalho e pela pessoa que eu sou há 40 anos dentro do clube. Lili, João, Marra, Jailson, desculpa, eu emendei 3 perguntas já aqui para o presidente, mas porque a gente estava aí no assunto justamente do que aconteceu no sábado, né, Lili? Vou aproveitar e já fazer também uma para o Augusto. Bom dia, Augusto. Bom dia também, doutor Cardoso, e a todos que estão nos acompanhando. Augusto, depois dos acontecimentos de sábado, eu queria te perguntar hoje, dia 2 de junho de 2025, às 11h25 da manhã, você se considera presidente do Corinthians ou um ex-presidente afastado temporariamente? Eu sempre me considerei presidente do Corinthians desde o dia que eu fui eleito democraticamente ali. E pelo sócio, pelo clube, onde eu vivencio há mais de 40 anos, que todos me conhecem, a minha índole, o meu caráter, o meu carisma. Sempre tratamos as mesmas pessoas iguais e eu estou impulsado pelo atual presidente do Conselho. Como eu disse agora mesmo, se esse presidente interino está falando que ele atendeu o empossamento dele pelo Conselho, eu também estou nesse mesmo... tem que cumprir da mesma forma. Então, estou muito tranquilo, me considero presidente e nós vamos procurar todos os nossos direitos possíveis, pode ter certeza disso. João? Augusto, bom dia, tudo bem? Doutor Cardoso, bom dia. Augusto, queria perguntar para você, para o doutor Cardoso também, alguns pontos que o pessoal, as pessoas que a gente ouve da oposição, eles citaram do que eles entendem que invalidam todos os acontecimentos do último sábado. Eu me permiti anotar para não me perder. O Robertson, que é o presidente da Comissão de Ética e vice-presidente do Conselho Deliberativo, um ponto que se fala é que ele teria se afastado do cargo. E o que a gente apura é que ele não comunicou oficialmente ao presidente do Conselho Deliberativo o afastamento, e que isso seria um rito necessário para que fosse legal o afastamento dele. No dia 24 de abril, tem um e-mail trocado entre Romeu Tuma e o Robertson, em que o Tuma pergunta sobre as notícias do afastamento pela Comissão de Ética, e há uma resposta do Robertson em que ele cita que não há nenhum despacho em relação a isso e que ainda é tratado dentro da comissão. Vou voltar aqui nas perguntas. Aquela reunião do dia 30, ela teria acontecido sem a totalidade dos membros da Comissão de Ética e sem a presença do Conselho, do presidente da Comissão de Ética. Ainda que o que a gente ouve ainda que seja válido tudo,
a decisão partiria do dia 30 para frente, ela não poderia retroagir para os atos do Romeu Tuma antes do dia 30. E mais uma que eu anotei aqui, que o Dunga, que é o Robertson, o presidente da Comissão de Ética, ele atua como vice-presidente do Conselho no dia da reprovação das contas da sua gestão, o que marcaria a presença dele ainda no posto e não a saída. Queria que o doutor falasse sobre isso e também o Augusto quisesse manifestar. O doutor está mais... Meu bom dia a todos. Mais rápido. Eu gostaria de responder os argumentos pontualmente. Você vai me lembrando, por favor. Por favor, doutor. Para responder. O primeiro argumento. Você sabe que em direito a gente usa uma expressão que é teratologia, teratológica. O que é teratológica? Aquilo que não tem sentido, que não tem lógica. O primeiro argumento, olha, ele deveria, o presidente do Conselho de Ética, ter comunicado a sua licença ao presidente do Conselho. Ora, o presidente do Conselho estava afastado desde o dia 10. Ele não tem que comunicar a quem. Ele vai comunicar a quem deve substituir. Era ele. Ele tira a licença e ele comunica a quem? A aquele que o substituiu. No conselho que vai subir o conselho diretivo. Há um e-mail do presidente do conselho comunicando a presidente Ângela que está afastada. Quem que ele deveria comunicar? O presidente afastado? Não, por favor. Isso é teratológico, não tem sentido. Ele comunicou quem? Quem deveria exercer no lugar dele a presidência do conselho. E há um e-mail em que ele fala isso para a presidente Ângela. Então, portanto, esse argumento não procede. E por que estava o presidente Tuma afastado? Pessoa, aliás, que eu tenho um especial apreço, eu conheço há muitos anos. Ele estava afastado porque o Conselho de Ética o suspendeu preventivamente. O artigo 30, parágrafo único do regimento interno, perdão, do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista, prevê que eu posso abrir um processo. Este processo, se implicar na destituição da pessoa, numa decisão final, pode ensejar um afastamento provisório. E o Conselho assim decidiu. Tem ata. Ah, mas faltava. O quórum estava dado. Eu tinha o quórum decisório lá colocado. Então, portanto, não há dúvida nenhuma. Ah, mas isso não foi comunicado. Como não foi comunicado? Isso deu em toda a imprensa. É aquilo que em direito nós chamamos de fato notório. No entanto, o presidente do conselho, o doutor Romeu Tuma, simplesmente fingiu que aquilo não existia. Ele achava que era ilegal dentro do conselho. Por que não foi à justiça? Por que não atacou o conselho e pediu revisão? Ele tem direito de defesa lá. Não fez. Então ele está automaticamente afastado. Ah, é retroativo? Não, não é retroativo. Se uma decisão tem a sua publicidade dada no momento seguinte à sua existência, é a partir dali que ela vale. Isso é um efeito retroativo, é a partir daquele momento. A partir do dia 10 de abril, o senhor Romeu Tuma não poderia mais presidir o Conselho. Quem teria que presidir? O presidente do Conselho de Ética, que tira licença, comunica aquela que vai substituir, o que passa então a ser a presidente do Conselho. Que vendo as verdadeiras barbaridades do ponto de vista de ofensa ao Estatuto, que o processo de afastamento do presidente Augusto acabou sofrendo, anulou. E tem que anular mesmo. A barbaridade que eu posso até precisar para vocês, porque é curioso como, sob certos aspectos, eu sou formal. Olha, não tinha lá um número. Tinha um número. Ah, não foi comunicado. Foi comunicado, porque é fato notório. Mas para outros, quando se fala de direito de defesa de um presidente legitimamente eleito, aí se atropela tudo, não se responde questão de ordem da defesa, etc. Doutor, por favor. É triste. É triste. Se o presidente Romeu Tuma estava afastado desde o dia 9, essa comunicação por e-mail do Robertson no dia 24 não invalida essa teoria de que ele estava afastado? E uma seguinte, a atuação do Robertson como vice-presidente do Conselho na reprovação das contas, também sob a regência do Romeu Tuma, não valida a presidência do Romeu Tuma? De jeito nenhum. Veja, se um órgão colegiado decide, o presidente é apenas um par do órgão colegiado. Se ele tem visão A, B, C ou D, não importa. O que vale é a decisão do colegiado. E o colegiado afastou o senhor Romeu Tuma preventivamente nos termos do artigo 30, parágrafo único do Estatuto. A opinião do presidente é uma opinião. O que vincula é a decisão do colegiado. Claro? Imagine, por exemplo, que o conselho decidisse uma coisa e o presidente Romeu Tuma diz: eu discordo. Problema dele. A decisão é do conselho. E aí você até argumentou algo que eu acho interessante. Ah, mas não está sendo desrespeitada a posição dos todos os conselheiros que votaram pelo afastamento do presidente Augusto? A minha pergunta é: quem poderia ter votado? O presidente Romeu Tuma não divulgou a lista dos conselheiros que poderiam votar. Isso é um pressuposto. Ele não fez. A defesa, muito bem feita pelos advogados da época, não era eu, do doutor Augusto,
né? Doutor Cury, um excelente advogado, fechou e falou, olha, eu quero a lista para saber quem pode votar. Ele não respondeu. Mas quem acusa pode votar, quem acusa pode julgar. Os 80 conselheiros que assinaram representação contra o Augusto votaram. Isso fere princípios básicos de direito. Quem acusa não pode julgar. Isso não existe. Então, há uma série de irregularidades, eu poderia aqui perder todo o programa de vocês falando, que é curioso, como aqueles que, para certas coisas, gostam do formal, para outras simplesmente esquecem o formal. No caso, é muito grave afastar um presidente eleito. Nós temos que parar com esse tipo de coisa no Brasil. Claro, claro. Agora, doutor, fica toda essa questão aí jurídica, né? E essa batalha dos dois lados, essa batalha jurídica. Mas, assim, sendo mais prático e direto para o torcedor, Augusto, o torcedor ele vê que você teve, então, o conselho contra, que as suas contas foram reprovadas pelo CORE, se não me engano, por 9-1, que um grande número de diretores de sua gestão também acabou se afastando, pedindo afastamento, que a torcida organizada que o apoiou não o apoia mais, e no meio disso tudo ainda existe um indiciamento gravíssimo dentro de um inquérito, certo? Policial. No meio disso tudo, qual foi o seu erro e como seguir administrando o clube diante de todo esse cenário? Com toda essa fala sua, Bruno, eu ainda fui fazer um dos melhores contratos do mundo com a Adidas, que todo mundo já é sabido aí, todo mundo já está a par, que eles mesmos vazaram. A gente fez toda uma negociação sigilosa. A negociação, assim, a gente respeita a Nike e foi ouvir outro contrato que a gente tem alguns que a gente não concordava, e eu sou um presidente que eu preciso de dinheiro novo, que a gente chama lá de receita. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá, desculpe que aqui fugiu um pouco a voz. E deixar claro o seguinte, dentro de tudo isso, eu fui ainda buscar parceria para construir o alojamento, que a gente vem há um ano brigando com isso, com 22 milhões hoje sem construção desse alojamento, que é uma necessidade enorme na base. Contrato de estacionamento, no qual desde 2014 a gente não recebe R$1. A gente está buscando um grupo também para que a gente tenha uma sociedade, ter receita. O contrato da etiqueteira, o contrato do reconhecimento, que é a empresa do mundo. Enfim, com tudo isso aí, eu deixei 4 excelentes contratos na mesa para que eles pudessem fechar. Eles estão já desviando, não querem fechar, estão procurando outras situações. Por quê? Porque eles não pensam no Corinthians. Então, eu passei. E outra, eu vi agora uma pesquisa dizendo ainda que 73% confia no Augusto Melo, e está aí, porque a gente tem um projeto, foi feito um projeto para isso, no qual a gente começaria a executar. Agora eles querem que eu arrume o Corinthians em tudo em um ano, é difícil, é complicado, e ainda com um monte de gente trabalhando, que eles têm a maioria no conselho, então a gente fica chato no Corinthians, não fui eu que manchei a imagem do Corinthians para fora. Vou te dar um exemplo que eles fizeram lá no CT, quando eles assumiram. Nós pegamos câmeras também no vestiário do futebol, mas nós pegamos câmeras. O que nós fizemos? Chamamos a perícia, foi delegados, esperamos os jogadores sair, fizemos tudo tranquilo. Está isso aí, está em investigação. A gente não alardeou nada. O que eles dizendo que sumiu nota de 5 milhões, está lá registrado, que teve roubo no almoxarifado do Corinthians, está lá a prova. Câmeras, quem botou lá na gestão passada, o funcionário que está lá, não passada, porque faz um excelente trabalho. As pessoas que estão trabalhando bem, a gente manteve. Sim. Eles chegaram já tirando um projeto que nós vamos... Então, acabando, que tipo de pessoas tem para o Corinthians, sendo que esse ano o Corinthians começa a entrar nos trilhos para equacionar seus problemas. Todo um trabalho que nós fizemos de RCE, CNRD, CND, conseguiu perante a Justiça, mostrando que a gente está fazendo um trabalho limpo, com uma lisura, com um planejamento para que o Corinthians esse ano começasse a pagar suas dívidas. Acho que a gente perdeu. Beleza que eu volto, mas o que acontece? A questão é que o inquérito policial né, a definição do inquérito não mostra essa transparência e essa lisura que você está destacando. Mas, de qualquer forma, eu agradeço, então, a presença e a atenção dos dois aqui, Dr. José Eduardo Cardoso e também o Augusto Melo. Obrigado. Ô, Bruno, a questão do inquérito, deixa eu só te fazer uma questão. Essa empresa que eu não entendo muito, aumenta 301 milhões. Como é que eles acharam
esses 300, 1 milhão do Corinthians, está marcado lá as notas? Não. Outra, aparecem 2 empresas. Nós não tivemos negócio nenhum com essas empresas. Nem futebol profissional, nem base, nada. Na nossa gestão, você pode ver, não tivemos nenhum tipo de negociação com essas empresas. Então, é uma narrativa que estão tentando criar, porque eles fazem muito bem isso. E a gente está muito tranquilo com isso, a gente não tem envolvimento nenhum, nunca conversamos com essas empresas, então tem que se investigar. Se o dinheiro está nessa empresa, então agora se investigue com quem que essa empresa fez negócio, para onde esse dinheiro, então está sempre. Eu não tenho envolvimento nenhum com isso. Eu fiz mais de 1000 contratos, sei lá, nunca teve problema. Por que está tendo problema nesse agora? E outra, é o que chegou até mim. Empresário, eu sou a última assinatura, Bruno. A minha assinatura é a sexta, a sétima assinatura, depois de passar por comprar esse jurídico de Corinthians, comprar esse jurídico de patrocinadora, comprar esse jurídico de intermediadora. Desde o primeiro dia tem a intermediadora, um contrato não tem aditivo. Então, qual a minha responsabilidade em cima disso? Ao contrário, eu busquei o maior contrato da América Latina de master de um time de futebol. Até hoje, vários patrões nunca buscou. Isso mostra a idade. Mesmo acontecendo tudo isso, a gente negociou esses grandes contratos que está lá. A gente profissionalizou mais o nosso CT profissional com uma grande... Hoje, mais de 700 milhões de ativos de atletas. Eu recusei várias propostas em atletas, valorizando, porque eu começar a vender melhor nossos jogadores, e é o que vem acontecendo. Eu valorizei a nossa camisa, pegando ela de 70 milhões quando assumi, para 200 milhões. Quer dizer, um planejamento, valorizando a nossa marca, brigando para que a gente pudesse ter contratos bons, e é o que vem acontecendo. O que tem de errado nisso? E eles sabem que a gente está arrumando o Corinthians, a gente está melhorando o Corinthians, e eles sabem que se a gente se a gente conseguir fazer isso, dificilmente eles vão voltar. E é o que está acontecendo. Você viu lá, é sempre os mesmos, os mesmos arcaicos, as mesmas pessoas que dominam. Eu preciso agradecê-los, porque vai começar o sorteio da Libertadores, do confronto dos próximos jogos da Libertadores, então a nossa programação está com o horário alterado aqui, então agradeço a presença dos dois. Obrigado, Augusto, obrigado, doutor. Eu agradeço, quando der, eu falo sobre o inquérito. Um abraço. Perfeito, já fica combinado, marcado com a Lili, com o João França. Gostaria muito de falar sobre isso. Importante a gente falar então com o doutor sobre essa questão também, tá? Agradeço então os dois pela atenção. Então é isso aí, Fel. Vou dar moral, cara. Eu não tenho lado. Meu lado, na verdade, é o Corinthians. Cara, eu não tenho presidente de estimação. Cara, Augusto Melo, Duílio, ou seja, André Sanches. Mas, cara, Augusto Melo sempre fala as mesmas coisas, cara. Parece que é Mano, ele é programado pra falar. Parece que ele tá sempre em campanha o tempo todo. É impressionante, cara. Tá certo que, mano, ele trouxe alguma receita pro Corinthians, tal, os patrocínios lá. Mas é indiciado. E aí, quando a torcida pede o afastamento, não é porque ele é culpado, porque ele é indiciado. Então, como fosse, mano, responde isso no seu CPF. Se não tiver tudo ok, retorna. Mas, cara, tá complicada a situação aí, política, na moral, cara. Só acaba com o Corinthians e reflete dentro do campo. Os caras acham que não, mas o próprio Garro falou que reflete dentro do campo, que atrapalha. Então, cara, na moral, mano, o único jeito é SAF, é virar um clube empresa, cada departamento certinho, ó, ali departamento de marketing, administração, tal, financeiro, como uma empresa mesmo pra evitar esse tipo de coisa, que não dá, cara. Esse sato dentro do Corinthians aí, não só o Augusto, mas esses caras que tá lá, Romeu, do Ilho ainda tá lá dentro, cara, do Ilho, André Sanches, Rubão tava circulando ontem na Neoquímica Arena. Cara, é impressionante, na moral, cara. Os caras não vão chegar enquanto não acabar o Corinthians afundar. Lembrando, hein, Corinthians aí pode sofrer um transfer ban da FIFA pelo Michael, o empréstimo do Michael aí ao time ucraniano lá. Se o Corinthians não pagar 7 milhões de reais em 45 dias, o Corinthians vai ser punido pela FIFA, na moral, cara. E nem estourou a bomba do Rojas ainda, hein, que é 40 milhões. E na moral. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, dê uma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.